Assim, poucos lugares do Brasil morrem tão pouco. Normal é morrer 3, 4, 5, 6. Tem lugar no Rio de Janeiro já chegou a 10% em um determinado momento. Essa menor taxa de letalidade no Brasil é Caicó ou Seridó por completo? Aqui em Caicó, no Seridó, tá baixa a taxa de letalidade. Graças a Deus, deve ser Santana abençoando o povo. O pessoal tá escapando, graças a Deus, né? Tá morrendo cerca de 1%. E como eu disse, no Rio de Janeiro chegou a 10%. Mas também porque não faltou UTI ainda. Graças a Deus não faltou. A gente já chegou em 90% de ocupação. Ontem eu olhei, acho que estava em 56%. Varia muito, né? Todo dia varia muito. Então, como não faltou UTI ainda, também isso contribui para a letalidade ser baixa. Né? Mas é rezar para não faltar. Agora vamos aqui à nossa pauta da nossa entrevista de hoje. Como é que vocês decidiram realizar, né, esse estudo, que inclusive tem como título Identificação das rotas iniciais de importação e disseminação da Covid? Vocês quiseram, por exemplo, pesquisar por onde entrou, né, de que forma foi espalhada aqui no nosso Brasil? Isso, a gente decidiu fazer um trabalho geográfico de distribuição da entrada, da distribuição e da disseminação da doença, né? Então esse foi o primeiro artigo que a gente conseguiu publicar na revista GeoSaberes da UFC, mostrando como o vírus entrou no Brasil, por onde entrou. Esse foi o texto inicial. Depois vai sair mais uns 2 ou 3 artigos aí falando de relações com a pobreza e com outras relações. Então vamos lá, por onde entrou, como entrou, quando entrou no Brasil? Como você falou aí lendo a reportagem, iniciou no dia 20, o primeiro caso registrado, né, foi um dia após o carnaval, acho, que no dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso registrado, mas pode ser que já estivesse circulando antes, porque como a gente sabe tem gente que é assintomático, né. Mas o primeiro caso registrado foi 26 de fevereiro em São Paulo, né. E depois, um mês depois, todos os estados do Brasil já tinham pelo menos um caso. 90% dos casos que foram importados, dos primeiros casos que foram importados, vieram da Europa. E outra parte veio dos Estados Unidos. Quer dizer que se a gente tivesse fechado os aeroportos ali no final de fevereiro, ou em março, no início de março, o vírus teria tido uma dificuldade maior de entrar no Brasil, porque ele não veio dos países vizinhos, ele veio da Europa por avião. Então foi falta de gestão de não ter fechado os aeroportos, né? Foi uma coisa que só foi feita bem depois que a doença já estava disseminada, foi que foram fechar os voos internacionais. Você acha que os aeroportos deveriam ter sido fechados, por exemplo, no início de março? No máximo no início de março, né? Porque lá por março, todo mundo vai lembrar que a doença já estava muito alastrada na Itália. E a Itália contribuiu com mais da metade dos primeiros casos registrados nos estados do Brasil. Cerca de 57% dos primeiros casos que chegaram no Brasil, nos estados, vieram da Itália. E nós temos aeroportos, para você ver para onde é que tem voo para a Itália. Tem voo para Fortaleza, para São Paulo, para o Rio. Foram exatamente os lugares que a doença se alastrou mais. Agora, depois que, por exemplo, chegou em São Paulo, no caso, se espalhou rapidamente pelo Brasil? Então, São Paulo foi o responsável nacional por disseminar em mais estados, né? Até porque os aeroportos de São Paulo são muito mais movimentados do que qualquer outro aeroporto, né? Então, você tem uma ideia, em termos de voos internacionais, que eu estou com o número aqui na cabeça, o aeroporto de Fortaleza tem 48 voos internacionais, o do Rio de Janeiro tem 190, São Paulo tem quase 700 voos internacionais por semana. Então vinha muita gente de fora que passa pelos aeroportos de São Paulo, né? E aí a partir de São Paulo foi disseminado o primeiro caso do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão. Todos os primeiros casos nesses estados foram de pessoas que vieram de São Paulo.
Professor, como é que vocês chegam, por exemplo, a essas informações, né? De onde é que, de que forma chegou o vírus no Brasil, de onde é que ele veio? Foi feita uma pesquisa aprofundada com relação a isso? Isso, a gente entra nos dados que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais divulgam. Geralmente a Secretaria Estadual e as secretarias municipais falam, né? Primeiro caso, homem, 50 e poucos anos de idade, com histórico vindo da Itália. Mulher de tantos anos de idade, com histórico de viagem para São Paulo e tal. Então a gente investigou o primeiro caso de cada estado, em cada secretaria estadual de saúde, e aí lá eles informam, né, de onde veio a viagem, né? Que esse primeiro caso ocorreu em cada estado. O que de interessante ou até de intrigante você encontrou nesse estudo, por exemplo? Assim, não teve... Foi mais uma representação de forma científica de uma coisa que a gente já mais ou menos conhecia, que os casos vieram principalmente da Europa. Serviu para a gente saber, assim, e colocar num mapa bonitinho, né, como foi que veio o primeiro caso. Você vê, tem uns mapas aí bem bonitos. O nosso colega que é coautor, Vitor Hugo, é um mago dos mapas aí, né? Se você der uma olhada, tem uns mapas bem bonitos com as rotas e tal. E a gente conseguiu fazer esse trabalho de cartografia, né? De onde é que vieram esses primeiros casos. As rotas que vêm o ouvinte está em casa vai ter acesso depois ao estudo, mas as rotas que vêm da Itália são bem superiores. São, né, bem superiores. 57%, né, dos primeiros casos vieram da Itália. E assim, era uma coisa fácil de prever, né? A gente estava vendo na televisão todo dia a Itália se acabando. Todo mundo vai lembrar aí, em março. Passava no jornal direto, as pessoas morrendo por falta de hospital. E a gente está contando os dias para chegar o primeiro caso no Brasil, né? E o aeroporto aberto, vindo gente da Itália para o Brasil. Era uma tragédia anunciada, né? O aeroporto... Primeira coisa, fecha esse aeroporto para não vir voo da Itália, pelo amor de Deus. Era uma decisão fácil de tomar, por exemplo? Já faltou pulso no caso? O governador do estado do Ceará entrou na justiça para tentar fechar o aeroporto e o governo federal disse que era para ficar aberto. E aí veio o que aconteceu em Fortaleza. O governador entrou na justiça. O governador tentou depois ir lá com o termômetro medir a temperatura do pessoal. Aí a ANAC foi e disse: não, pode deixar isso aí. Isso aqui é gestão federal. O estado não tem nada a ver com isso, não. Foi trapalhada em cima de trapalhada da gestão federal. Tudo que tinha para se fazer de errado, fizeram. Agora, quando você como professor, o coordenador de um curso, cria, por exemplo, desenvolve um artigo como esse, qual é a sua expectativa? Você pensa em que seu artigo vai ajudar em quê, por exemplo? No caso, esse artigo aí mostra uma realidade de um passado recente, é o que aconteceu em fevereiro. É um artigo para entrar para a história, então? Para registro. Servir de base de pesquisa e registro? Para registro, né? Do que aconteceu, porque assim, ele não projeta nada para o futuro. Ele mostra exatamente o que aconteceu no passado. Deus nos livre de ter outra pandemia dessa, mas se houver, pelo menos estão os registros do que aconteceu no passado aí, para a gente não cometer os mesmos erros, né? Pelas suas pesquisas, você consegue vislumbrar, por exemplo, que estamos próximos, Deus queira que sim, de passar por essa tempestade? Não, infelizmente não. Porque a doença tem, os especialistas mostram, né, a doença tem um pico e depois desse pico começa a cair, né? Então, quando a gente olha os dados nacionais, nós não chegamos no pico ainda, né? Nós estávamos há um mês atrás tendo cerca de 1.000 casos por dia, agora nós já estamos em cerca de 1.200, 1.300. Ontem teve 1.300 casos por dia, né? Então nós não atingimos o pico ainda, infelizmente. Agora isso acontece de forma diferente em locais diferentes. Por exemplo, Fortaleza, que foi um lugar que teve muito alastrado, parece que já houve o pico e vai começar a diminuir. Agora o interior, como aqui no Seridó, nós ainda estamos longe do pico, porque a doença demorou para chegar aqui, e aí ela vai se alastrar por aqui, para depois chegar no pico e começar a cair aqui. Alguns lugares do Brasil, como por exemplo, lugares longe do litoral, né, longe das principais cidades, como o Mato Grosso do Sul, que estavam relativamente tranquilos, ontem em Cuiabá começou a morrer gente por falta de UTI.
Esse estudo, no caso, esse artigo, como é que as pessoas podem ter acesso? No próprio site da UFRN? Então, no portal de notícias da UFRN, eles publicaram uma notícia com um artigo. Se você puder reproduzir no blog, Claro, ou aí vamos no reproduzir. ou aí no Facebook, redes né? sociais. Nas redes sociais. Mas também o site da revista é bem fácil, é gelsaberes.ufc.br. Beleza, então. Eu até já coloquei aqui na nossa transmissão aqui no nosso Facebook o link das pessoas podem ter acesso. Professor, deixa eu aproveitar aqui a sua parabéns pelo artigo, né? Deixa eu aproveitar aqui também já a sua participação, porque nós divulgamos ontem que o SERES vai realizar um processo seletivo para mestrado em Geografia. Inclusive, quando se imaginava de que segundo semestre do ano letivo da UFRN ele não fosse trazer nenhuma novidade, eles anunciam aí um mestrado, um processo seletivo para mestrado em Geografia. Como é que vai ser isso? Então, a gente vai fazer pela primeira vez a seleção do mestrado sem provas presenciais. Então, o processo seletivo vai ser todo virtual. As fases o candidato ele vai fazer o seu projeto de pesquisa, vai submeter o projeto de pesquisa pelo SIGA, que é o sistema da universidade. Esse projeto vai ser analisado, sendo aprovado, o candidato vai mandar o currículo também junto, vai ser analisado e vai ter uma fase de defesa do projeto pela internet. Ele de casa, de onde ele estiver, pelo seu celular, computador, ele vai defender o seu projeto de pesquisa para uma banca de 3 professores. E aí, dependendo da classificação, tem os critérios todos lá no edital, a gente vai ter essa turma. E muito provavelmente, quase que com certeza, o primeiro semestre de aula todo, que vai começar agora em agosto, vai ser também de forma virtual. Inclusive até o mestrado em Geografia. Isso, do mestrado. Sei. Talvez a graduação a UFRN ainda está discutindo, mas bem provável que a graduação também volte às aulas normais, porque a UFRN está tendo aula atualmente, só que foi criado um semestre extra. Como fosse um semestre de férias, foi criado e está funcionando agora no mês de julho. Em agosto, provavelmente, a gente vai voltar com 2020.1, que era o que a gente parou em março. Quem é que pode participar, se candidatar a um mestrado como esse? Todo mundo que é formado em Geografia e áreas afins. Então, você é formado aí em História, gestão ambiental, muitas áreas afins da Geografia você pode concorrer. Nós temos, por exemplo, na última turma passou uma arquiteta da Prefeitura de Caicota fazendo mestrado com a gente, que é Carol. E vocês sugerem, por exemplo, alguma área da pesquisa, ou a pessoa pode ficar à vontade? O foco do nosso mestrado é semiárido. As pesquisas da gente têm necessariamente que ser realizadas no semiárido. Mas o semiárido brasileiro tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Então quem se candidatar com pesquisa fora dessa temática, infelizmente não vai ser classificado. Infelizmente, se quiser estudar a Amazônia com a gente não pode não, tem que ser semiárido. Quantas vagas disponíveis no mestrado? Nós temos 11 vagas disponíveis e tem uma linha mais para geografia humana e outra mais para geografia física, né? Uma que estuda mais a natureza, outra que estuda mais a sociedade. Mas essas 11 vagas não quer dizer que é de nenhuma das áreas. O candidato pode concorrer nas duas. E agora é bom você que está em casa nos ouvindo aí e nos assistindo pelas nossas redes sociais de TV Curtição, tem um prazo, caso você tenha interesse em participar do primeiro processo seletivo virtual de mestrado em Geografia do SERES ao UFRN aqui no Seridó, tem um prazo para que você possa se inscrever, né? O prazo é curto, é só dia 19 de junho. E o processo seletivo vai durar em torno de umas 2 semanas, com aquelas fases de recurso e tal. 19 de julho, julho, né, que é esse mês, então o prazo é curto. A gente pretende iniciar as aulas lá para o dia 12 de agosto, já, de forma virtual. Então quem se candidatar é rápido, porque senão a gente ainda vai ter as aulas que a gente devia estar tendo em março, né? A gente ficou muito tempo sem saber o que fazer. Agora essa pandemia não vai acabar, a gente vai ter que fazer pela internet, que a gente não pode ficar sem ter aula. Apesar de que a gente está enlouquecendo com tanta pesquisa, eu já estou
tem dia que eu saio 9 horas da noite de frente do computador ainda vendo letra na minha frente. Porque trabalhar em casa eu estou achando bem pior do que trabalhar lá no meu gabinete. Professor, obrigado pela sua participação. Sempre seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu agradeço o espaço de divulgação. Você sempre dá espaço aqui para a universidade divulgar suas pesquisas, suas atividades. Queria dizer para vocês que a gente está trabalhando muito, né? Só mais uma notícia que a universidade, quando voltou esse semestre, o SERES foi o centro da universidade que mais aderiu em aulas pela internet. Tanto mais professores como mais alunos, porque tem coisa que não dá para acontecer pela internet. Por exemplo, tem aula que tem que ser feita no computador de qualquer jeito, ou tem que ser feita no laboratório. Mas o que dá para fazer sem precisar da universidade, o SERES é o centro da universidade que aderiu mais em toda a universidade. Então a gente está trabalhando muito para tentar sair dessa situação e voltar para o normal ou para o novo normal. Ok, conversei aqui no nosso programa com o professor Marco Túlio, coordenador do curso de Geografia do SERES UFRN aqui na cidade de Caicó. Coordenador do mestrado. Coordenador do mestrado. Do mestrado, porque no curso de graduação nós temos 2 colegas que são coordenadores, que é o professor Iaponia e a professora Rebeca. Então, o professor Marco Túlio, coordenador do mestrado em Geografia do SERES UFRN aqui em Caicó.